Diz assim, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga amém. Glória a Deus. Nós temos um tema que está aí no telão para a nossa meditação desta noite, que é a oração que sara a terra. Repita assim após mim: a oração que sara a terra. Glória a Deus. Você vai ver que do céu Deus está ouvindo você. Glória a Deus. Dá para você olhar para essa pessoa, ainda que de máscara, e dizer para ela: olha, do céu Deus está ouvindo você. Amém? Glória a Deus. Pois bem, meus amados irmãos, nós fizemos aqui uma leitura de suma importância, embora esta palavra originalmente ela foi feita para Israel, mas todavia ela se aplica a todo o povo de Deus em todos os tempos ou época. Foi dita para a nação de Israel, mas é para nós hoje, nos dias atuais. E nós encontramos aqui que Deus ele faz promessa para um homem chamado Salomão. Quem era Salomão, pastor Adão? Era filho do rei Davi. Salomão era aquele que no capítulo 1 você vai ver, a partir do versículo de número 7, que depois que Davi morre e passa o reinado para Salomão, a Bíblia diz que Deus aparece para Salomão a primeira vez, aparece de noite. E Salomão, na sua petição, ele pede, porque Deus abre a porta para ele das suas petições. Deus disse: Salomão, pede o que quiseres que eu te dê. Olha que porta aberta. Pede o que quiseres que eu te dê. Eu não sei que se essas mesmas palavras fossem ditas a nós, alguém ia pedir uma Ferrari, alguém ia pedir um apartamento novo, alguém ia pedir muita grana, muito dinheiro. Foi assim que Deus se dirigiu, guerreiro Francisco, para Salomão: pede o que quiseres que eu te dê. Aí Salomão, na oração, diz: Senhor, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento para reger o seu povo, para saber entrar, para saber sair, porque quem pode reger, quem pode instruir um tão grande povo, numeroso povo como o teu? E aí quando Deus olha para Salomão, diz: gostei da sua petição, eu gostei do seu pedido. E, assim como você não pediu riqueza, fazenda ou glória para si, e nem pediu a cabeça dos seus inimigos, mas me pediu sabedoria. Sabedoria eu te darei, mas não vai te faltar fazenda, não vai faltar para você riqueza, e antes de você não vai ter um homem tão rico como você, e nem depois de você haverá. Olha aí, foi a primeira vez, escute bem isso, que Deus apareceu para Salomão. Mas aí, nesse ínterim, do capítulo 1 até o capítulo de número 7, foi quando
Salomão executa o intento do seu pai Davi, porque na verdade quem queria construir o templo para Deus em Jerusalém era o rei Davi, e ele preparou todo o material que se fazia necessário. Aí quando ele foi pôr a mão na obra, Deus disse: espera aí, você não. Mas Senhor, está tudo pronto, eu vou começar a obra. Não, as tuas mãos estão manchadas de sangue, porque Davi era um guerreiro de batalha. Você não construirá casa para mim. Agora o seu filho Salomão sim. E aí, quando o rei Davi morre, Salomão então ele inicia a obra. E já no capítulo de número 7, nós vemos a consagração do templo. Salomão então, nesse ínterim que nós encontramos, do capítulo 1 até o capítulo de número 6, ele termina a obra. E agora chegou o grande dia da inauguração. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Todo o povo judeu em festa, todo mundo feliz. Agora Deus tem uma casa, agora Deus tem um templo, todo mundo feliz. E a Bíblia diz, irmão, o que me chama a atenção aqui na vida de Salomão é a sua vida com Deus, é a sua vida de oração. Por isso eu estimulo você que há muito tempo não ora, que há muito tempo não fala com Deus. Olha para cá, meu filho, não há vitória se não for por meio da oração. Se você não orar, você não tem vitória. Se você não orar, você é um crente fracassado, um crente vencido, um crente sem força. O que me chama a atenção aqui na vida de Salomão é a sua vida com Deus de oração. Você vê, quando Deus apareceu a primeira vez para Salomão, ele estava fazendo o quê? Orando. Aí Deus aparece para Salomão a segunda vez. O que Salomão estava fazendo? Estava assistindo os telejornais, estava vendo revista, estava junto com os amigos no churrasquinho. Nananina não. Salomão estava orando. À noite estava orando. E é interessante que no capítulo 7, a partir do verso 1, está escrito que acabando Salomão de orar. Aqui não diz, e acabando Salomão de cantar. Aqui não está escrito, e acabando Salomão de ler a Bíblia. É muito bom ler a Bíblia, mas sempre acompanhada com oração. Sempre acompanhado com oração. Sabe por quê? O diabo, ele não vê nada de temer em obras ou práticas religiosas, quando não acompanhado pela oração. Olha para cá, ele ri do nosso esforço, zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. A Bíblia nos mostra que, e acabando Salomão de cantar, de orar. Olha para cá, quando você ora, o sobrenatural acontece. Quando você ora, as portas de bronze caem. Quando você ora, Deus abre porta aonde não há porta. Quando você ora, Deus muda decisões de juízes. Quando você ora, Deus afugenta todo o mal. Quando você ora, a porta se abre. E acabando Salomão de orar, o que aconteceu, pastor Adão? A Bíblia diz, desceu fogo do céu. Está vendo, irmão? Para você fazer fogo do céu cair, você tem que orar. O que Elias fez quando desafiou os profetas de Baal? Ele orou. A Bíblia diz que ele edificou o altar no nome do Senhor,
E aí ele começou a orar. E aí Elias começa a orar. E o que acontece? O fogo desce. Quando você ora, alguma coisa no mundo espiritual acontece. Quando você ora, Deus visita o enfermo, Deus visita o teu filho, a tua filha, o seu marido. Quando você ora. Agora, não é quando você lamenta, quando você murmura, quando você fica questionando com Deus e perguntando: mas por que isso, Senhor? Eu estou indo na igreja todo dia, às noites de culto eu estou... Não é quando você questiona, é quando você ora. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e diz a Bíblia que a glória do Senhor encheu a casa. Você já pensou, irmão? A glória de Deus enchendo toda a casa. Tanto é que no versículo 2 diz que os sacerdotes, eles não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa do Senhor. E até o povo que estava nos átrios, pelo lado de fora, no versículo 3 está escrito: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, o que eles fizeram? Encurvaram-se, eles se prostraram, eles se humilharam. Sabe por quê? Deus não tem movido céus e terra. Sabe por quê? Deus não tem resolvido muitos problemas, quem sabe até na tua vida, porque nunca você se curva diante do Senhor. Você não quer se curvar, você não quer se prostrar. Porque Deus resolveu o problema de Ana lá no templo? Porque ela chegou lá e a Bíblia diz que ela se prostrou perante o Senhor, e ela derramou o seu coração perante o Senhor, e Deus tirou a esterilidade do ventre de Sara e concebeu Samuel. Deus tem solução, Deus tem vitória para o crente que ora. Os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, diz a Bíblia que eles encurvaram-se, com o rosto em terra, lá fora, sobre o pavimento. E o que eles fizeram mais? Adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Agora, nós encontramos aí que nesse momento o rei e o povo começaram a oferecer sacrifícios a Deus. E hoje tem muita gente que acha que Deus não quer mais sacrifício do seu povo. Deus requer sacrifício do seu povo. Olha para cá, não é sacrifício de bodes, de carneiros, de ovelhas, porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, já foi imolado por nós na cruz. Mas nos dias atuais, Deus requer sim sacrifício do seu povo. Paulo escreveu lá em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje Deus então está exigindo o sacrifício do seu povo. E aqui a Bíblia diz: tanto o rei como todo o povo ofereciam sacrifícios ao Senhor. Eles ofereciam sacrifícios a Deus. Agora, o que me chama a atenção, que enquanto o rei Davi, ou melhor, o rei Salomão, o filho de Davi, rei Salomão, e todo o povo de Israel ofereciam sacrifício ao Senhor, aí, interessante, Salomão ele tinha uma vida, era oração e sacrifício, oração
e sacrifício. E depois que ele termina aquela etapa dos sacrifícios, Salomão entra novamente em oração perante o Senhor. E a Bíblia diz no versículo 11, olha o que está escrito no verso de número 11: Deus aparece a Salomão pela segunda vez, tá? Aqui há um título: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessa. O que me chama a atenção é que tem aí uns camaradas, uns profetas, nas lives de revelação, que todo dia ele está vendo Deus, rapaz. Assim, toda hora está vendo. Salomão a vida toda, Deus apareceu para ele só 2 vezes. Eles estão vendo toda hora. Tem uns que começam a orar, é isso que eu estou vendo Deus, é isso que eu estou vendo o anjo. Salomão a vida toda, 2 vezes. 2 vezes. E tem gente que diz que está vendo Deus toda hora. Pare, isso é meninice. Isso é gente que não conhece Bíblia. E sabe que quando algum pregador fala isso, tem gente que chora. Está vendo Deus? Para com isso, meu irmão. Está vendo coisa nenhuma. Se Salomão aqui, ó, homem de Deus, que construiu o templo do Senhor, Deus apareceu para ele 2 vezes. Agora eles estão vendo Deus toda hora. Estou vendo Deus aqui. Para com isso. Mas a Bíblia diz, e as 2 vezes Salomão estava em oração, porque ele está lá orando, aí Deus aparece para ele e lhe faz promessa. Quais são as promessas? Verso de número 11. Verso de número 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Ele fez o templo lá em Jerusalém e fez também a casa pastoral. Acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, o que aconteceu? Prosperamente o efetuou. Ou seja, em tudo ele prosperou. Por que ele prosperou? Porque Deus era com ele. Salomão tinha uma vida de oração. Por isso, tudo quanto ele fazia para Deus, ele prosperava. Ele prosperou. Tudo que ele fez, tudo que ele executou na casa de Deus, ele prosperou. Tudo que ele fez na sua casa também, ele prosperou. Mas ficou só nisso? Não. O verso de número 12. E o Senhor apareceu a Salomão à noite, hein? À noite. É muito bom orar de dia, mas à noite, principalmente de madrugada, Rose, a fila é menor. Quer ver de madrugada ali para as 4? A fila é menor, rapaz. Vai lá no INSS de madrugada, tem pouquinha gente. Durante o dia tem muito. Eu não estou dizendo que Deus tem dificuldade para atender durante o dia, mas uma alusão aí para você entender o que o Espírito está falando. De madrugada a fila é menor. E tem uma promessa de Deus sobre isso: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. É bom conhecer Bíblia, né, irmão? Aleluia! Os que de madrugada me buscam me acharão. Era de noite quando Salomão estava orando, e a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Que, olha, irmão, não tem coisa maravilhosa quando Deus diz para você, quando Deus aponta o dedo para você e diz: meu filho, minha filha, fique tranquila, eu estou ouvindo a sua oração. Eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu estou vendo tudo. Ele diz: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar como casa do quê? De sacrifício. Você vê que a igreja é lugar de sacrifício, irmão.
uma noite, segunda-feira como esta, você ter coragem de sair da sua casa e vir para o templo adorar a Deus, isso é sacrifício. Você sair da sua cidade, você sair da sua casa, deixar sair da sua zona de conforto e você vir para o templo adorar a Deus, irmão, isto é sacrificar ao Senhor. Isso é sacrificar. E a Bíblia diz, Deus disse, ó, eu escolhi esta casa como lugar de sacrifício. E aí Deus diz, se eu cerrar os céus e não houver chuva, olha, o nosso tema é, né, a oração que sara a terra. A oração que sara a terra. Agora olha o que está escrito no verso de número 13. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Aí depois da vírgula entra o coronavírus aqui. Depois da vírgula entra o coronavírus, tá? Verso de número 13, filho. Verso 13. Depois da vírgula entra o coronavírus. Ou enviar peste entre o meu povo. O que é peste? É pandemia. O que é peste? É isso aí que nós estamos vendo. É pestilência. Ah, se não foi Deus que enviou na sua vontade plena, Ele permitiu na sua vontade permissiva. Mas olha o poder que a oração tem. A oração pode sarar a terra. E nesse versículo 13, eu vou recapitular o verso 13. Olha aí. E se eu cerrar os céus, ou seja, trancar o céu, e não mandar mais chuva sobre a terra. Você lembra no tempo de Elias? Quando Deus, ele faz a oração, Deus tranca o céu, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Sabe por quê? Elias orou, aí Deus pega e joga a chave na mão dele. Diz, ó, é só você que tem poder para destrancar. Aí passou 1 ano, Elias diz, eu não vou orar para chover não, o povo está muito rebelde. Passou 2 anos, eu também não vou orar não. Passou 3 anos, eu não vou orar. Passou mais 6 meses, 3 anos e 6 meses. Aí Deus disse, olha, Elias, é com você. Aí a Bíblia diz que Elias orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Oh, meu irmão, isso é tremendo. É a oração. Deus disse aqui no verso 13: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Aí no ano passado começou a aparecer gafanhotos, né? Você lembra disso, irmão? Os gafanhotos estavam se aproximando, vindo da Argentina. Teve gente que ficou apavorado. Teve um repórter que foi lá, a árvore estava toda cheia de gafanhoto. Meu Deus, tá, o povo com medo de gafanhoto. Mas se a gente orar, os gafanhotos vão embora. Aleluia! Se a gente orar, Deus responde. Aí diz, ó, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. A peste está aí, a pandemia da Covid, a peste está aí, o coronavírus. Pastor, mas e aí? O resumo está no verso 14. Até aqui Deus está falando o que a oração pode fazer. Agora no versículo 14: e se o meu povo, oh irmão, você não sabe o que nós temos em nossas mãos. Se Oxalá
se o povo de Deus se despertasse no Brasil e no mundo. O povo de Deus. O diabo tem raiva de alguém pronunciar: esse povo é povo de Deus. O diabo não quer ouvir isso de jeito nenhum, porque o diabo sabe que esse povo tem poder, porque esse povo fala com Deus. O diabo sabe que esse povo tem poder. O diabo sabe disso. E não tem coisa, particularidade maior e melhor do que esta: ser inserido como povo de Deus. O povo lá fora, Francisco, não entende isso. Quando você fala, o povo de Deus, o povo que vai morar no céu, ele fala: que povo de Deus? Todo mundo, todas as pessoas são de Deus. Não. Há diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Por isso que esta promessa aqui que Deus faz para Salomão é para o povo de Deus. Eu pergunto: você faz parte do povo de Deus? Você faz parte do povo de Deus? Você que está conectado conosco nesta noite de segunda-feira, precisamente faltando 17 minutos para as 21 horas, você faz parte do povo de Deus? Se você faz parte, você está inserido nesta promessa aqui. E se o meu povo. E aí vem a primeira coisa que eu e você, como povo de Deus, precisa fazer. E se o meu povo, esta primeira parte do versículo está no condicional. E se o meu povo, se o povo se a gente não se mexer com essa palavra, se a gente não praticá-la, se a gente não executá-la, não vai acontecer nada. Porque tudo hoje depende do povo de Deus. Se o povo de Deus orar, Deus coloca governo, Deus arranca governo, Deus coloca prefeito, Deus arranca prefeito. Se o povo de Deus orar, o triunfo está nas mãos do povo de Deus. Foi Deus que disse: e se o meu povo. Irmão, está na hora de você se mexer. Está na hora, minha irmã, de você começar a agir. Está na hora de você começar a profetizar mudança de vida para sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Está na hora do povo de Deus se mexer e começar a mudar o rumo desta nação. Está na hora. E se o meu povo. Agora vem 5 itens, 5 coisas que esse povo de Deus, eu e você, precisamos fazer. Qual é a primeira coisa? Que se chama pelo meu nome. Eu pergunto: você tem chamado pelo nome de Jesus? Você tem clamado pelo nome de Jesus? Você tem pronunciado? Você não sabe a raiva que o diabo tem quando você chama o nome de Jesus. Aleluia. Você não sabe como o diabo fica raivoso. Ele fica endemoniado. O diabo fica endemoniado quando você chama pelo nome de Jesus. O diabo fica endemoniado. Por isso que ele não quer que as pessoas falem do nome de Jesus. Mas aqui na Hope, louvado seja Deus, mesmo com toda a pandemia, nós não deixamos um dia de falar do nome de Jesus. Mesmo nos cultos online, com poucas pessoas presentes, nós estivemos aqui o ano passado inteiro falando do nome de Jesus. Então a primeira coisa, que se chama pelo meu nome. Na verdade, há muitos crentes
que estão esquecendo de chamar pelo nome de Jesus. E é por isso que vem os problemas, vem as dificuldades e eles não conseguem resolver. Primeiro item é esse, que se chama pelo meu nome. Aí a segunda coisa, se humilhar. Oh, irmão, que tem gente soberba por aí, exaltada, às vezes até erra, mas não tem humildade para reconhecer o erro. Sai fora da direção de Deus, mas não tem humildade para reconhecer que saiu fora, que pecou, que desobedeceu a Deus, que tomou direções erradas para a sua vida, para a sua família. Orgulho, exaltação. São pessoas que se acham, mas Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Segunda coisa que o povo tem que fazer: primeiro, chamar pelo nome de Deus, o nome de Cristo. Segundo, se humilhar. É noite de humilhação, é noite de você reconhecer que Deus sabe de tudo e que você está nessa situação porque você se exaltou, você achou que era, mas não é. Você achou que pode, mas não pode. Você achou que sabe tudo, mas não sabe. Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Então, a segunda coisa, se humilhar. E a terceira coisa, diga assim: orar. Eu pergunto para você, nesta live, você está orando? Se você está orando, Deus vai resolver esse problema que você está apresentando para Ele agora. Esse problema que você tem chorado, que tem angustiado a sua alma, que tem entristecido o seu coração. Se você está orando, o milagre vai acontecer. Vai acontecer. Mas você precisa orar. Quando Deus apareceu para Salomão, só para refrescar a vossa memória, Salomão estava fazendo o quê? Orando. Então essa é a terceira coisa. Primeira coisa que o povo tem que fazer: clamar ou chamar o nome de Jesus. Segunda, se humilhar. Terceira coisa, orar. A quarta coisa, buscar a minha face. Buscar a minha face. Quantas vezes Deus fala com a gente: ora mais, busca mais a minha presença, busca mais a minha face, mas você não faz. Oh, meu irmão, busque a presença de Deus. Nós temos promessa na Bíblia. Salmo 50, verso 15. Olha o que diz o Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 34, versículo de número 17, diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 91, verso 15: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Olha que coisa tremenda. Deus disse para Salomão: primeira coisa, chamar pelo nome de Deus. A segunda, se humilhar. A terceira, orar. A quarta coisa, buscar a minha face. E a quinta, talvez é a mais difícil, é a conversão. E se converter dos seus maus caminhos. Como tem sido difícil as pessoas se converter. Elas se acham na razão, estão por cima,
Sabe que às vezes eu tenho até me humilhado para ganhar crente na igreja. Eu sei que eles estão errados, eu sei que, mas eu me humilho, eu faço de servo. Paulo diz que fazia de tudo para ganhar ainda mais. Ele fazia de fraco para com os fracos, ele fazia de judeu para ganhar os judeus, ele fazia como não judeu para ganhar os que não eram judeus, ele fazia de tudo. E ele diz: eu faço isso por causa do evangelho. E quantas vezes o pastor sofre, quantas vezes a gente sabe que a pessoa está errada, e ela está cheia, se enche de razão e acha que está correta, e ela sabe, está errado, mas a falta de humildade para pedir perdão, para reconhecer o erro. Olha aí, Deus diz: e se converter dos seus maus caminhos. E eu termino aqui: se converter dos seus maus caminhos. Gente, vamos nos converter a Deus, vamos nos converter a Cristo. Ele é o Senhor, nós somos servos. Ele sabe, nós não sabemos nada. Ele é grande, nós somos pequenos. Ele é santo, nós somos vis, somos pecadores. Então, quais são as 5 coisas? E se o meu povo, primeiro, que se chama pelo meu nome. Segundo, se humilhar. Terceiro, e orar. Quarto, e buscar a minha face. Em quinto lugar, e se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fica em pé. Deus tem promessas grandes para mim e para você.